Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Fabiana Caron, que é psicóloga. A Fabiana, ela atua na área de oncologia e cuidados paliativos, é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e sócia fundadora do Instituto AIA de Psico-Oncologia e Terapia do Luto, com sede em Campinas e em Americana. Então, Fabiana, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é estar discutindo a respeito dos aspectos psicológicos do paciente em cuidados paliativos. Obrigada, doutor João. Obrigada a todos. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá, a primeira coisa que eu queria que você me falasse é o que é o cuidado paliativo e o que diferencia o cuidado paliativo dos cuidados terminais. Tá, então vamos lá. Bom, é, cuidados paliativos é o cuidado integral para qualquer pessoa que receba um diagnóstico de uma doença que ameace a vida. O que é esse cuidado integral? É o controle, né, impecável da dor, é o seu cuidado emocional, seu cuidado social, seu cuidado espiritual. Então, é cuidar da pessoa na sua completude. Então, essa é a primícia dos cuidados paliativos. Por isso que os cuidados paliativos, ele sempre é oferecido através de uma equipe multidisciplinar. Porque aí cada um, dentro da sua especialidade, vai estar cuidando ali do todo dessa pessoa. Os cuidados paliativos, como eu falei aqui, né, ele não é, essa não é a nossa realidade, mas ele deveria ser oferecido desde o início do tratamento de um diagnóstico de câncer ou de qualquer doença ameaçadora de vida, independente de ser curativa ou não, né? Mas, geralmente, ainda hoje, as pessoas que mais se beneficiam do tratamento dos cuidados paliativos são aqueles pacientes que já têm ali uma doença crônica ou incurável. Os cuidados paliativos, ele se divide, né? A gente trabalha em várias etapas. Então, a gente tem o que a gente chama de cuidados paliativos proporcionais, que é quando você oferece todo esse cuidado, mas ainda junto com a terapêutica curativa. Então, a terapêutica curativa, ela trabalha junto com a terapêutica paliativa. Lembrando até do nome, né? Porque, assim, paliativo dá a impressão de que é algo tipo, não tem mais jeito, eu vou fazer um paliativo. E não é, né? Na verdade, a palavra que paliativo vem do pallium, que pallium quer dizer manto, quer dizer cobertor. Então, é cuidado, na verdade. É quando você envolve a pessoa num manto, ali num cobertor, para propor cuidado. Então, paliar é cuidar, né? Não é aquela coisa de tipo, não tem mais nada para fazer, então vamos paliar. Mas isso é uma coisa também que vem culturalmente, mas a gente sempre tenta falar. Então, a gente tem esse primeiro momento, que é quando os cuidados paliativos caminham com os cuidados curativos. Então, o médico paliativista, a equipe paliativista vai trabalhar muito ali ainda com o médico principal, vamos falar assim, principal no sentido o médico oncologista, né, que é o que está cuidando ali do tratamento. E aí, isso ele pode seguir durante muito tempo. Compensação, tem alguns pacientes que eles não vão se curar. Então, aí, eles vão continuar num processo crônico de cuidado de muito tempo com essa doença. E o cuidados paliativos, ele vai acompanhar. Só que no processo do câncer metastático, incurável,
Vai chegar um momento, não sabemos qual é esse momento, pode ser meses, anos, muitos anos, porque a terapêutica oncológica, cada vez ela tem mais medicações e mais propostas, mas vai chegar um momento lá na frente que a gente não vai ter mais terapêuticas medicamentosas para o câncer disponíveis. Então, a gente passa a falar que aquele paciente, ele vai agora ficar em tratamento paliativo exclusivo. Então, ele deixa de ter um tratamento paliativo, que a gente fala de proporcional, que caminha junto com as terapêuticas oncológicas, e ele passa a ser um paciente paliativo exclusivo. Quando eu passo esse paciente para paliativo exclusivo, eu já não vou mais poder usar as terapêuticas oncológicas, mas eu tenho muitas propostas terapêuticas de controle de dor, controle de sintoma, alimentação, tudo isso que eu ainda posso ofertar para aquele paciente e que ele ainda pode viver por um bom tempo, só ali em cuidados paliativos exclusivos. Ótimo. Contudo, pode falar, doutor. Tá, então acho que esse ponto que você colocou até aqui é importante, porque acho que o cuidado paliativo é muito visto como um cuidado para aquela pessoa que não tem mais cura, né? Mas pelo que você fala, o cuidado paliativo ele já começa antes, inclusive, para um paciente que tem uma condição ameaçadora de vida e que eventualmente vai ser curado. Então vamos pegar como exemplo de um câncer, certos tipos de câncer em certos estadiamentos, certos graus, eles são ameaçadores à vida, mas tem ali 80%, 70%, 80%, 90% de cura, né? Esse paciente que ele tem uma perspectiva de cura, ele ainda assim ele pode estar no cuidado paliativo. Pode. Ele ainda pode usufruir... Ou deve estar, do né? cuidado paliativo. Isso. Ele pode e deve, exatamente. Infelizmente, a maioria não como que fala? A maioria não é indicado para cuidados paliativos, mas o ideal seria que sim. Se ele pudesse, ele seria beneficiado, né? Por quê? Essa equipe de paliativo vai trabalhar sintomas, efeitos colaterais. Ah, mas isso o médico oncologista ele não pode fazer? Ele até pode, mas a gente tem que pensar que o oncologista ele vai estar ali em torno das drogas oncológicas mesmo, do que é melhor ali em termos oncológicos. E essa outra equipe, tanto que tem muitos centros, muitos hospitais que chamam a equipe de cuidados paliativos de equipes de cuidados de suporte, porque de fato é um suporte. Então, esse paciente, ele pode ter uma perspectiva curativa, mas ele pode ter muitos outros sintomas, ele pode ter muita dor, ele pode ter a questão de deprimir, ele pode ter a questão dele de ingesta que fica ruim. Então, o profissional paliativista, ele é um profissional treinado para lidar com essas intercorrências, né? De uma forma, eu não vou falar mais eficaz, mas de uma forma mais personalizada, porque ele, na verdade, trabalha com isso o tempo todo, né? Então, o que eu posso fazer aqui para minimizar esses efeitos, né? De dor, ou de inapetência, ou a questão de antibioterapia, mil coisas. Então, o paciente que tem uma proposta curativa, ele pode sim fazer uso disso. Até porque, lá na frente, né, quando chegar na estrada de dois caminhos, ou ele se cura e ele se proporcionou de toda essa equipe junto, ou então ele entra aí nesse processo cronificado e vai seguindo o caminho também. Mas a gente fala que
a gente tem que integralizar o cuidado. Não é assim, um ou outro, porque muito se confunde, né? Ah, não, mas a oncologia vai chamar o paliativo para quê? A oncologia ainda continua cuidando, a oncologia não vai... Esse paciente é da oncologia, o paciente é de todos nós. Então, se você tiver uma equipe integralizada, e se às vezes a equipe de oncologia está fazendo manejo de dor, e o paciente não está melhorando, por que não chamar o paliativo para auxiliar, né? Para agregar o cuidado, não é trocar o cuidado, não, agora não é mais seu, agora vai ser dele. A gente precisa também ampliar o olhar para isso, porque aí os pacientes serão beneficiados, tanto os que vão curar, quanto os que não vão. Ótimo. E lembrando que você deu o exemplo aí da dor, mas obviamente que a dor é uma consequência de uma doença, muitas vezes, mas muitas vezes a doença vai levar a imobilismo, vai levar a falta de uma mudança de rotina, vai levar a problemas de sono, vai levar a outros problemas que também vão levar a dor, né? Então, talvez nesse exemplo que você deu, quer dizer, o oncologista vai falar, olha, aqui eu estou te dando o que é de melhor para tratar o câncer, e aí tem uma outra pessoa do lado que está dando o que tem de melhor para pessoa para que ela qualidade de vida melhore essa qualidade enquanto está nesse tratamento, né? Exato, né? Então aqui, ó, da oncologia eu tenho tudo isso. Essas são as melhores drogas, são as que provavelmente vão poder te curar, mas a gente tem os efeitos colaterais. Inclusive, isso se discute muito em congressos da psico-oncologia, que é como cuidar desse paciente que sofre com esses efeitos colaterais, mas vai seguir tratando. Então, é aquilo. Eu posso chamar um colega da equipe de paliativo. Então, quando a gente fala em médico, vamos falar assim, o médico oncologista, ele pode chamar o médico paliativista ou o intervencionista de dor, que geralmente o paliativista ele é um médico de dor, porque essas coisas se juntam, para agregar o tratamento, para juntos, eles conseguirem oferecer a melhor qualidade de vida para aquela pessoa, para ela poder minimamente trabalhar, ou para ela poder se sentir confortável, se ela não consegue trabalhar, mas ela... Porque dor, como você bem colocou, doutor, dor, né, a gente já sabe que dor é um fenômeno biopsicossocial. A dor, ela não é só física. Tem outras coisas que fazem com que aquele paciente vá sentir mais dor ou menos dor. Então, por que não chamar essa equipe de suporte para trabalhar junto? Por que deixar só lá para o finalzinho? Se a gente consegue trabalhar antes, o final, se esse paciente for evoluir para um paliativo exclusivo, para um processo de final de vida e para o processo de morte, que são intervenções diferentes, se a gente está cuidando dele desde aqui do início, ele vai morrer de uma forma muito melhor. Primeiro porque ele já vai ter um vínculo, uma confiança maior nessa equipe, porque é o que a gente fala, chama o paliativo quando o paciente está em processo de morte, não adianta. Porque a gente vai ter o que com esse paciente? 3 dias? Né? As pessoas, elas precisam confiar, elas precisam conhecer, elas precisam se vincular. Então, se o paliativo começa aqui precoce, que é o que a gente fala, oferecer cuidados paliativos precoce, esse paciente, essa família e até a própria equipe vai se beneficiar lá no final. Ótimo. Bom, e quando a gente pega cuidados paliativos, esses cuidados são multidisciplinares. Então, você vai ter médicos especializados em cuidados paliativos, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, enfim, uma gama de profissionais, enfermeiros, né, que estão especializados na parte de cuidados paliativos. Do ponto de vista da psicologia, quais são as maiores aflições, vamos dizer assim, dos pacientes em cuidados paliativos? Então, existem várias, né? A primeira delas é a questão da morte em si. Então, isso é trabalhado muito. A psicologia, ela tem técnicas específicas para trabalhar esse medo da morte com o paciente.
Depois vem muito também, e que uma coisa está atrelada à outra, a questão de planos inacabados. Então, dependendo muito da idade do paciente, não que a gente não tenha planos em qualquer idade, mas o câncer, o adoecimento do câncer, ele também tem especificidades na idade. Uma coisa é quando se adoece de câncer na infância, outra coisa é quando se adoece de câncer na adolescência, na idade jovem, outra coisa é um adulto em plena atividade profissional, familiar, e outra coisa é quando a gente já está ali na velhice e a gente adoece de câncer. São momentos diferentes e são demandas emocionais diferentes, justamente porque a pessoa está vivendo a vida dela aquele momento. Então, o que vai emergir do ponto de vista emocional vai depender também muito do momento que a pessoa está vivendo. Então, se eu tenho uma pessoa que está ali em cuidados paliativos e ela estava em pleno desenvolvimento profissional, familiar, quando eu falo com criança pequena, formando família, tudo isso, ela vai ter uma certa demanda psicológica, né? Então, assim, o que eu quero deixar, né? Se eu morrer agora, o que eu vou querer deixar para essa família, para esses filhos que talvez eu não vá ver crescer, e eu tinha planos, né? Eu gostaria de ver meu filho formado, eu gostaria de ser avó, eu gostaria... Ou seja, a gente vai trabalhar todos esses lutos que vêm junto com o diagnóstico de uma doença incurável. Então, aquele profissional que eu era e que eu estava no auge, e que eu estava no melhor momento da carreira, que eu ia ter eu ia ser promovido para gerente, para diretor, ou eu acabei desse... O que eu vou fazer com isso agora, já que eu não vou poder mais, né? Isso foi perdido em decorrência da doença. Então, o psicólogo vai trabalhar muito também as perdas decorrentes do processo do adoecimento, quando a gente está falando do paciente paliativo, entre outras coisas que afetam a rotina e o mundo daquela pessoa naquele momento. Ótimo, então vamos pegar uma mulher de 40 anos de idade que tem um câncer de intestino, ou tem um câncer de mama. Bom, ela tem ali talvez uma criança pequena, filhos pequenos, ela tem uma questão financeira, né, do que ela vai pagar ou não, ela tem uma família que às vezes que talvez esteja sofrendo os efeitos, né, desse tratamento também. Enfim, é um tipo de abordagem, todos esses aspectos vão ser abordados. E outra situação é uma pessoa talvez de 70 anos de idade, que tem seus netos, que tem seus filhos, que também tem seus sonhos, também tem suas expectativas, mas onde talvez aquele medo, vamos dizer, de uma interrupção brusca seja visto como uma coisa talvez um pouco mais normalizada, no sentido de que, olha, as pessoas de fato, ninguém estranha uma pessoa de 70 e tantos, 80 anos morrer, não que ela não queira viver sem, né? É isso mesmo, porque aí a gente também volta na questão da cultura, né? Quando a gente fala sobre morte e luto. A gente, né? Eu me incluo nisso, todo mundo, eu falo a gente porque é o todo mundo. A gente tende a pensar que o natural é morrer velho, né? Então, até a própria pessoa que está morrendo com aquela idade, eu tenho 80 anos, olha, eu sei que é grave minha doença e que talvez eu vá morrer dela, mas eu já cumpri minha missão, eu já criei meus filhos, eu já vi meus netos crescerem, eu já sou viúva. A própria pessoa, ela tem esse discurso, o que a gente chama de um fator de proteção
ali no processo de morrer. Essa pessoa, ela vai ter um sofrimento menor quando ela vê que a morte está chegando. Porque como ela vem já com essa ideia que é enraizada da cultura de que é esse o fim, eu não gosto de falar preparada, porque eu já trabalhei com pacientes que estavam idosos e não estavam preparados, mas geralmente o idoso, ele consegue sofrer um pouco menos, porque ele traz muito essa questão de que, olha, eu já cumpri meu papel, eu também meus amigos, a maioria já se foi, e eu, né? Então, assim, isso ameniza o medo e a ansiedade que está se aproximando da morte, ameniza, né? Diferente daquela mulher de 40 anos que está no auge, né, de tudo, então vamos falar de carreira, de maternidade, de família, às vezes financeiro, que para ela é inconcebível morrer naquele momento, porque ela ainda tinha muito a produzir. E a sociedade também vai cobrar isso, porque a sociedade ela tem esse discurso, nossa, meu Deus, mas é tão jovem, como ficou doente tão nova, e agora estava no auge, os filhos estão pequenos, e a gente tem que pensar que quando a gente fala de morte, a morte ela é atemporal. A morte não tem idade. Ela pode acontecer a qualquer momento, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, Fabiana, então você diz que a gente tem que estar preparado para a morte a qualquer momento? Sim, temos que estar. É fácil? Não. Não é fácil, porque a gente não quer morrer. A gente quer continuar, a gente ainda, né, a gente quer fazer coisas, a gente sabe que a gente tem muito ainda a contribuir, mas a morte, ela não tem tempo e nem idade. Ela pode sim acontecer a qualquer momento. Então, é por isso que nós, né, profissionais que trabalhamos com isso, sempre vamos insistir nesse discurso. A gente precisa olhar um pouco mais para a morte, falar sobre ela, porque ela está dentro da vida. A morte, ela não está fora da nossa vida, ela está dentro. Ela é a última etapa. Se é uma etapa que a gente vai viver, por que a gente não quer falar sobre isso? Sendo que a qualquer momento isso pode acontecer. Falar sobre morte, falar sobre como quer morrer, como gostaria de morrer, fazer o que a gente chama de testamento vital, diretivas antecipadas de vontades, que quase ninguém quer falar sobre isso, mas é importante. Se eu fizer tudo isso e se eu falar sobre isso, isso não quer dizer que eu queira morrer agora. Não, eu não quero morrer hoje. Mas, se acontecer da morte chegar, eu vou sofrer menos por eu ter olhado para ela e ter, batido um papo e falado, olha, tudo bem, eu não queria nesse momento, mas se de fato for acontecer, eu me organizei para isso. Porque o que angustia, doutor, é a gente achar que ela é um inimigo a ser derrotado. A morte, ela não é um inimigo a ser derrotado. A morte, ela faz parte da nossa existência. Então, a gente trabalha toda essa questão com o paciente, porque aí a gente vai trabalhando o pensamento dele, a gente trabalha as crenças que ele traz quando criança, né, que a gente chama de crenças centrais. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então eu trabalho bastante essa questão das crenças que você traz quando é criança, que são as crenças centrais, depois as crenças que você foi adquirindo, que são as crenças intermediárias, e aí a gente vai trabalhando essas crenças através do que a gente chama de reestruturação cognitiva, para ampliar o seu olhar e para você começar a olhar as coisas de uma outra maneira, inclusive olhar a morte, porque ela faz parte da sua vida, de todos nós. Ótimo.
Bom, você falou bastante no preparar para a morte, que é uma coisa que a pessoa pode querer mais ou menos, mas é uma coisa, às vezes uma preocupação que a pessoa pode querer ter esses cuidados ou pode optar por falar, não, olha, não quero falar sobre É, isso, né? sim, Agora tem o outro lado que é o excesso, talvez, de preparação para a morte, quer dizer, querer estar pronto para morrer amanhã e ficar esperando morrer amanhã, ou seja, deixar de viver o presente, né? isso, isso. Você deu o exemplo daquela pessoa de 40 e poucos anos de idade, que está no auge da vida física, profissional, financeira, tudo isso, com um monte de coisas a fazer, família, e de repente recebe esse diagnóstico. Tudo bem, ela teve um baque ali que ela sabe que vai impactar em tudo isso, né? Ah, mas como fazer para que ela aproveite melhor esse tempo que ela tem, ao invés de ficar simplesmente se preparando para as fases piores, vamos dizer assim. Então, mas quando a gente se prepara, a gente consegue viver mais o presente. O que angustia é você não saber o que fazer e aí você fica congelado, né? Então, quando eu me preparo, eu estou vivendo o momento presente também, porque eu sei que lá na frente vai estar tudo ok. Então, quando eu me organizo para isso, eu sei que eu vou poder viver plenamente agora, porque lá na frente vai estar tudo ok, né? Então, assim, como que a gente faz para a pessoa viver? Vou dar um exemplo, assim, vou dar um exemplo com um caso, por exemplo, que eu tive. Eu tenho, na verdade, uma paciente que ela foi diagnosticada muito jovem, ela tinha 36 para 37 anos, com câncer de mama metastático. Ou seja, ela descobriu o câncer de mama pela metástase, né? Então, assim, já era, de fato, um caso ali que estava bem avançado. Faz 12 anos que ela está viva, tá? Mas ela tem plena consciência de que ela é uma paciente incurável e que a qualquer momento essa doença volta, como já voltou no meio desse processo, e aí se retratou, e aí ela continua agora em remissão com medicação. Mas eu me recordo, e eu estou com ela nesses 12 anos, porque ela chegou para mim no momento do diagnóstico, e eu me recordo que ela lá muito jovem, ela falava assim para mim, o discurso era, ela tinha se mudado para um apartamento que ela tinha acabado de adquirir, então uma advogada brilhante, estava numa ótima empresa, e aí o discurso dela para mim era, Fabiana, que eu vou, tá faltando eu decorar minha sala de jantar, mas para que eu vou comprar uma mesa de jantar linda igual eu queria, sendo que eu não sei nem se eu vou usar essa mesa, ou se eu vou usar pouco. E aí, o que a gente trabalhou dentro da sessão? Independente de quantas vezes ela fosse usar aquela mesa, mas ela teria usado. Então, o que foi? Vamos comprar a mesa e você vai usufruir dessa mesa. Não importa se você vai sentar nesta mesa um dia, um mês ou um ano. Mas, se era algo que você queria, que você desejava, que era deixar a sua sala de jantar bonita, com uma mesa que você gostaria e que você já tinha isso com o plano, por que a gente não pode fazer esse plano dar certo, independente de quanto tempo você vai usar? Isso foi feito, ela comprou a mesa e hoje, 12 anos depois, às vezes a gente brinca com isso, né? Que a gente fala, às vezes ela traz, já pensou se eu não tivesse comprado aquela mesa, que já nem é mais essa mesa, já é uma outra mesa. Ela falou, já pensou, Fabi, se eu não tivesse comprado a mesa, né? Eu usei tanto a mesa, recebi tanta gente, é isso. Então, é você trabalhar com a pessoa, independente de quando ela vai morrer, mas se eu posso fazer isso agora, vamos fazer e vamos viver isso agora. E essa paciente minha, ela já tem todo o seu planejamento, né? Ela tem o seu testamento vital,
ela tem as suas diretivas antecipadas de vontade, ela conversa isso claramente com a oncologista dela, afinal de contas, é uma relação de 12 anos. 12 anos ela indo todo mês na oncologista, porque ela tem que tomar medicação, que é o que mantém a doença dela estável. Então, hoje ela fala abertamente sobre isso, de como ela quer morrer, como ela quer que esteja. Só que ela é uma paciente que ela vive a vida dela plenamente. Ela vive muito além da doença. Então, ela voltou a trabalhar, ela viaja. Nesse meio tempo, ela então tinha um namorado, ela mudou de namorado, ela tem outro namorado hoje que é... Então, assim, esse o trabalho da psicologia. Fazer com que eu viva sabendo da minha condição. Então, essa paciente, eu fiz um trabalho com ela de reestruturação cognitiva muito grande, porque ela era aquela que nem uma mesa ela queria comprar. Então, hoje, na verdade, ela já vendeu esse apartamento, ela já mudou para uma outra casa, ela tem plena consciência da condição dela, que ela é uma paciente incurável, que ela é uma paciente metastática, que a cada 6 meses pode vir, ali a doença pode se manifestar de novo e ela tem que mudar o tratamento, mas ela é uma paciente que ela vive a vida dela plenamente, independente da doença. Então, todo esse trabalho a gente foi fazendo no decorrer de todo esse processo. Talvez se ela não tivesse esse acompanhamento, e ela traz muito isso, né, nas falas dela, ela estivesse com muita depressão, ou talvez essa doença já teria se manifestado mais rápido, ou não teria se controlado tanto, porque hoje a gente tem estudo de psiconeuroimunologia do câncer, que isso é um outro assunto, mas existem comprovações. Então, o fato dela estar bem emocionalmente, mentalmente, faz com que ela possa viver além da doença, ter planos, executá-los, sabendo da condição de finitude da vida dela. Ótimo. Fabiana, acho que deu para entender bem aqui, quer dizer, diferenciar bem o que muita gente vê como cuidados paliativos, que é aquela fase terminal da vida, do real cuidados paliativos que pode estar vindo em qualquer fase no momento dessas condições, independente se ela vai viver 1 ano, 2 anos, ou se ela vai viver, ou se ela vai ter cura e vai resolver a vida dela, né? Talvez seja o caso, uma forma de tentar chegar nessas pessoas um pouco mais cedo aí. Isso, lembrando sempre, cuidados paliativos não é só para o final da vida, muito pelo contrário, lá ele não vai ser efetivo, ele vai ser efetivo se a gente começar ele precocemente, lá no início. Ótimo. Queria te agradecer mais uma vez, Fabiana, foi muito boa a discussão e contar com você em outros momentos aqui. Eu que agradeço, doutor. Um abraço.